você é solteira, Jenny, não precisa de uma casa tão grande. Somos família, claro que deve ser compartilhada, certo? A voz da minha mãe, Diane, surgiu casualmente pelo alto-falante do meu celular, leve como se estivesse falando sobre o jantar de amanhã. Ela sabia muito bem que era o dia em que eu me mudaria para minha nova casa, mas dizia aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Uma hora antes, eu tinha estacionado o carro em frente à mansão de vidro que eu tanto esperava, erguida nas encostas de Oakwood Hills. Era o dia da mudança para meu santuário milionário, a recompensa de 6 anos de esforço suado e mãos cobertas de barro. Normalmente, aquele deveria ter sido um momento radiante, o caminhão de mudanças chegando com minhas coisas, o início simbólico de um novo capítulo da minha vida. Mas o que me recebeu foi algo que jamais poderia imaginar. Na minha garagem, um caminhão de mudanças enorme que eu não reconhecia, e os trabalhadores correndo de um lado para o outro não carregavam nada meu. Um sofá desbotado, um armário dourado de gosto duvidoso, sem dúvida, os móveis pertenciam à casa da minha irmã Lucy. Mais para a direita. Não arranhe. Isso aqui é meu novo escritório e minha casa, sabe? A voz arrogante ecoava do terraço. Era Steve, meu cunhado autoproclamado CEO, cujo negócio ainda não tinha dado certo, dando ordens como se toda aquela mansão fosse dele. Pelas imensas janelas da sala, eu via Lucy correndo atrás dos 3 filhos. Eles atravessavam os pisos de madeira maciça que eu tinha acabado de mandar fazer, ainda com o cheiro de cera fresca, e com os sapatos sujando tudo. Eu não conseguia sair do carro. Antes que a raiva me dominasse, um agudo senso de observação cortou o absurdo daquele egoísmo. Com os dedos trêmulos, apertei o botão de gravar no celular e comecei a documentar silenciosamente aquela invasão inacreditável. A checklist de mudanças no painel do carro parecia ridícula diante daquela cena grotesca. Finalmente, saí do carro e dei um passo, depois outro, rumo ao meu santuário. Ei, você aí! Está atrapalhando, sai da frente. Um dos carregadores gritou, supondo que eu era apenas um estranho. Ignorei, atravessei a porta da frente e caminhei direto para a sala. Ali, sobre a ilha de quartzo italiana da cozinha, que eu tinha levado meses escolhendo, estavam sacos de fast food engordurados. Ao lado, Lucy segurava um copo. Ah, Jenny, você já chegou. Eu queria que fosse uma surpresa. A mamãe contou para você? Lucy me recebeu com um sorriso radiante, sem nenhum traço de culpa. Lucy, o que está acontecendo aqui? Por que seus móveis estão sendo colocados na minha casa? Por que seus filhos estão correndo dentro do meu lar? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, até para mim mesma. Como assim? O que aconteceu? A mamãe não explicou. Lucy respondeu. Você não ia morar sozinha em uma casa tão grande, né? Seria um desperdício. Estamos com dificuldades porque nosso lugar atual não tem quartos suficientes para as crianças. E o Steve disse que, para lançar seu novo negócio, precisava de um endereço que parecesse mais de sucesso. Somos família, Jenny. É natural ajudarmos uns aos outros, não é? O tom da minha mãe fez parecer que estavam me fazendo um favor ao usar minha casa. Atrás dela, os filhos de Lucy pressionavam as mãos cobertas de lama contra a parede de vidro que eu havia instalado sob medida. Eu nunca tinha concordado com nada disso. Tire todos os móveis imediatamente. Diga aos carregadores para parar, falei com firmeza. Steve, que estava no terraço, entrou na sala com uma expressão carregada. Ei, Jenny, não fique tão nervosa. Somos família, não somos. É claro que você paga a hipoteca, mas nosso trabalho é aproveitar bem esse ambiente incrível. Se eu trouxer meus clientes aqui, meu negócio vai decolar em pouco tempo. E quando isso acontecer, até te pago uma taxa de manutenção. Taxa de manutenção? Fiquei sem palavras. $1 milhão conquistados com noites sem dormir, sendo gritada por trabalhadores homens nos canteiros de obras e subindo degrau por degrau, centavo por centavo. Para eles, tudo não passava de um adereço para seus negócios, não me viam como pessoa alguma, apenas como uma carteira conveniente, fornecedora de quartos vazios. Steve parecia não perceber o quão descaradas eram suas palavras. Pelo contrário, exibia um ar de arrogância, como se estivesse me oferecendo generosamente um benefício. E ali,
congelada no centro da sala, via os carregadores passando com uma geladeira enorme, um modelo velho e judiado da casa de Lucy, quase raspando os armários da minha cozinha planejada. Finalmente, quebrei o silêncio. Lucy e Steve, como vocês entraram nesta casa? Eu mesma tranquei a porta ontem à noite, logo depois de receber as chaves do corretor. Lucy parou de dar instruções aos carregadores e sorriu, um sorriso triunfante, tingido de desprezo. Tirou do bolso uma única chave pendurada em um chaveiro familiar e a balançou deliberadamente diante dos meus olhos. Essa chave eu peguei da mamãe. Ela disse, Jane está tão ocupada com o trabalho que provavelmente não vai ter tempo de se preparar para a mudança. Então vocês, a família dela, devem entrar primeiro e deixar a casa pronta para morar. Foi como levar um golpe na cabeça com um objeto pesado. Aquela chave era a mesma que eu, relutante, havia entregue à minha mãe algumas semanas antes, depois que ela implorou insistentemente, assim posso ajudar a limpar quando você não estiver e regar suas plantas. Eu jamais imaginei que ela entregaria direto para minha irmã e o marido, permitindo que ocupassem minha casa no mesmo dia em que eu deveria me mudar. Com mãos trêmulas, peguei o celular e liguei imediatamente para minha mãe. O telefone mal tocou 2 vezes antes de minha mãe atender, sua voz alegre preenchendo o alto-falante como se nada estivesse errado. Oh, Jane, você já chegou na sua nova casa? Lucy e a família dela devem estar aí ajudando você. Surpresa? Surpresa? Pensei, incrédula. Por que você deu a chave da minha casa para Lucy? Eles estão colocando os móveis dela sem minha permissão. Pare com isso agora. No que quase soou como um grito de protesto, o tom da minha mãe mudou instantaneamente para o de uma mãe repreendendo uma criança teimosa. Jane, acalme-se. Você só pensa em si mesma, não é? Não precisa de uma casa tão grande, só mantê-la já é um fardo. Lucy tem 3 filhos, e o novo negócio do Steve precisa de um endereço respeitável para atrair investidores. Isso é uma oportunidade para toda a família. É extremamente egoísta da sua parte monopolizar essa casa sozinha. Já esqueceu quantas vezes Lucy e Steve fracassaram antes? E quanto do seu dinheiro de aposentadoria eles queimaram na queda do mercado de criptomoedas? Aquele restaurante chique que faliu. Toda vez, você me pediu para ajudar também, não foi? Quando minha mãe disse isso, Steve, que estava ouvindo próximo, ficou vermelho como fogo, apontou o dedo para mim e interrompeu agressivamente. Ei, não fique revirando o passado. Aquilo foi apenas o mercado se comportando de forma imprevisível, não teve nada a ver com minhas habilidades. Desta vez é diferente. Meu negócio de consultoria em inteligência artificial já está chamando a atenção de investidores do Vale do Silício. Não posso me encontrar com eles usando o endereço de um apartamento velho e caindo aos pedaços. Preciso da marca Wavod Hills. Lucy deu um passo à frente, como se fosse reforçar as palavras dele. É isso mesmo, Jane. Compartilhar essa casa é seu dever natural como membro da família. Mais da metade do caminhão já foi descarregada, e começamos até a papelada para a transferência escolar das crianças. Do que vocês estão falando? Esta é minha casa. Eu paguei por ela. Não, Jane. Mesmo o dinheiro que você ganhou, no fim das contas, veio do fato de que nós te criamos e pagamos pela sua educação. Isso significa que seus bens também são bens da família. Lucy e Steve já estão se preparando para abrir mão da casa atual deles. Os fatos já estão postos, disse minha mãe, e em seguida desligou o telefone unilateralmente. Na sala de estar, que agora parecia absurdamente silenciosa, observei Lucy e Steve discutirem casualmente a disposição dos quartos como se tudo estivesse decidido. Eles haviam planejado minha resistência desde o início, trazendo os pertences deles antes da minha chegada e criando uma situação difícil de desfazer, estavam convencidos de que eu acabaria cedendo. Era a forma final de exploração que eles me impuseram por anos, se desenrolando diante dos meus olhos. Meu trabalho como arquiteta paisagista não é a profissão elegante que as pessoas imaginam, plantar flores bonitas e canteiros organizados. Meu campo de batalha sempre foram os canteiros de obras, a lama, a poeira e as máquinas pesadas que se erguiam como gigantes. Em ambientes dominados por homens, a cada projeto difícil que eu concluía, minhas mãos ficavam mais calejadas e a sujeira sob minhas unhas se entranhava de forma permanente. Eu nunca tirei férias, nunca comprei roupas de grife, e economizei cada centavo, cada dólar, como fundos para comprar de volta a minha liberdade.
E quanto a Lucy e Steve, que classificavam meu sucesso como o dinheiro extra da família. Steve se dizia um empreendedor visionário, mas, na realidade, era um verdadeiro aspirador, sugando sem parar as economias de aposentadoria dos sogros. Alguns anos atrás, ele investiu dezenas de milhares de dólares em mineração de criptomoedas de última geração e, depois, abriu um restaurante vegano de luxo absoluto, que fechou em apenas 3 meses. Cada vez, minha mãe ligava. Jane, você tem dinheiro, não tem? Lucy e Steve estão apenas passando por dificuldades temporárias. Ajudá-los é um investimento natural para a família. Quando Steve tiver sucesso, ele vai te pagar muitas vezes. O dinheiro da aposentadoria do meu pai, economizado ao longo de décadas de trabalho árduo, foi sendo drenado lentamente para os sonhos imprudentes deles. E agora as economias dos meus pais estavam quase esgotadas. E ainda assim, aos olhos deles, a filha bem-sucedida, que trabalhou duro e viveu com responsabilidade, valia menos do que a filha mais velha glamourosa e o genro que sonhavam alto e falhavam repetidamente. Eu sempre fui a rede de segurança da família. Jane está bem, mas Lucy e Steve precisam de nós. Esse tipo de amor distorcido me encurralou por anos. Nunca celebraram minha independência, pelo contrário, a invejavam, vendo minha conquista de ter minha própria casa e me libertar do controle deles como uma traição à família, ou como acumulação egoísta de bens. Comprar a casa em Wildwood Hills não foi apenas uma aquisição imobiliária, foi a maior aposta da minha vida, a fuga permanente do ecossistema de exploração em que eles me mantinham. Ei, Jane, está ouvindo? A voz de Lucy me puxou de volta à realidade. Ela bateu com os dedos sujos no balcão de quartos que eu havia acabado de instalar. Acho que esse espaço seria perfeito para as mesas de estudo das crianças. Você pode mover seus equipamentos de trabalho para o depósito no porão. Exatamente naquele momento, o interruptor final dentro da minha mente se acionou silenciosamente. Eles provavelmente não notaram a curva leve e quase imperceptível nos cantos dos meus lábios. Estavam convencidos de que eu estava ali, em choque, paralisada, e que uma única ligação da minha mãe teria sido suficiente para me fazer ceder. Lucy conversava animadamente sobre a disposição dos móveis com Steve, enquanto ele já se acomodava no quarto que planejava transformar em sua suíte de CEO, olhando com ar de satisfação pela janela. Mas o que eu havia aprendido nos últimos 6 anos não era apenas a trabalhar com a terra e criar paisagens bonitas, havia aprendido uma disciplina muito mais fria, sempre assumir o pior e construir múltiplas camadas de defesa legal. De fato, algumas semanas antes da compra desta casa ser finalizada, quando minha mãe apareceu no meu apartamento e, incansavelmente, pediu uma chave reserva, dizendo: "Só quero ajudar a limpar quando você não estiver em casa", alarmes já disparavam na minha mente. Eu conhecia seus padrões muito bem. Se eu recusasse, ela choraria e me acusaria de não confiar na família. Se eu me mantivesse firme, ela contaria a todos os parentes que eu era uma mulher solteira egoísta e teimosa. Foi exatamente por isso que sorri e disse: "Tudo bem, mãe." Isso seria de grande ajuda, e entreguei a chave. Mas aquela chave não era apenas uma chave. Naquele mesmo dia, eu havia visitado o escritório de um advogado altamente capacitado em direito imobiliário, Peter Morgan. "Senhor Morgan, existe a possibilidade de minha família tentar ocupar minha nova casa contra minha vontade. Se isso acontecer, pretendo não mostrar nenhuma leniência. Por favor, prepare com antecedência um aviso formal de invasão de propriedade e uma ordem de despejo imediato." Entreguei cópias da escritura em meu nome, extratos bancários comprovando que o imóvel fora pago integralmente com meus recursos próprios, e uma declaração assinada afirmando claramente que ninguém mais tinha permissão de entrar na propriedade sob nenhuma circunstância. Naquele momento, aquele pesado envelope repousava dentro da bolsa pendurada no meu ombro. "Ei, Jane, está ouvindo?" A voz de Lucy me puxou de volta à realidade. "O Steve acha que deveríamos encomendar catering hoje à noite. Precisamos dar uma festinha de inauguração, certo? Claro que você vai pagar a conta. É uma celebração de mudança." Lucy olhou para meu rosto, já contando com o fato de que eu arcaria com a despesa. No instante em que vi aquela expressão, meu período de espera interno chegou ao fim. Não respondi. Calmamente, tirei o celular do bolso e disquei outro número salvo na discagem rápida. Não era uma empresa de catering, não era minha mãe, era a delegacia de polícia e a linha direta do advogado Morgan, que já havia sido informado de toda a situação.
Sim, sou eu. Sim, foi identificada uma violação estrutural. Por favor, procedam imediatamente. Assim que pronunciei aquelas palavras, Steve se virou para mim com uma expressão confusa. Ei, com quem você está falando? Violação? Tem algum problema nesta casa? Oh, sim. Um problema muito grande, Steve. Disse, enquanto Lucy observava em silêncio. Mergulhei a mão na bolsa e retirei um envelope branco impecável. No momento em que Lucy viu o logotipo estampado na frente, Morgan Law Offices, a cor desapareceu do seu rosto. Existe uma regra nesta casa, nada pode existir aqui sem a minha permissão. Nem mesmo um pedaço de lixo. Continuei, fria e firme. Vocês ultrapassaram esse limite. Ao longe, sirenes começaram a uivar, cortando o silêncio do bairro de luxo. Luzes vermelhas refletiam nas paredes de vidro, aproximando-se rapidamente no crepúsculo que caía. O que é isso? O que está acontecendo? Steve correu até a janela e parou, imóvel. Sua fantasia de um magnata bem-sucedido despedaçou-se instantaneamente quando 3 policiais uniformizados pisaram no gramado. Um estrondo de batidas ecoou pela casa. Polícia. Recebemos uma denúncia. Tem alguém dentro? Antes que eu pudesse abrir a porta, Lucy avançou rapidamente, forçando um sorriso desesperado no rosto e cumprimentando os policiais como se fosse uma cidadã injustiçada. Oh, oficiais, que bom que vocês vieram. Havia uma pessoa suspeita rondando a casa. Bem, na verdade, é minha irmã. Ela é um pouco instável mentalmente e está tentando atrapalhar nossa mudança. Está tudo sob controle, vamos acalmá-la, disse, apontando para mim, encenando uma performance lamentável. Os policiais percorreram a sala de estar, observando as pilhas de móveis antigos, os carregadores confusos e, finalmente, eu, parada em silêncio. Eu sou a proprietária, Steve Watson, recém-chegado CEO nesta região. Peço desculpas pelo transtorno causado pela minha cunhada, disse Steve, avançando com ousadia e tentando estender a mão para um aperto. O policial ignorou completamente sua mão e fixou os olhos em mim. É você quem fez a ligação? Perguntou. Sim, respondi, avançando com passos calmos. Do envelope, retirei 3 documentos e os coloquei na mesa, cuidadosamente, deliberadamente, com uma finalização indiscutível. Meu nome é Jenny Ford. Sou a única proprietária legal desta propriedade. Estes são cópias autenticadas da escritura, prova de que a casa foi comprada integralmente com meus recursos pessoais. Segurei o 3º documento, levantando-o. Este é um aviso formal de invasão de propriedade e demanda de remoção imediata, assinado pelo advogado Morgan. Hoje, indivíduos explicitamente proibidos de entrar neste endereço aproveitaram minha ausência, invadiram a propriedade de forma ilegal e moveram seus pertences pessoais para dentro. Exigi que saíssem imediatamente, mas se recusaram. Portanto, solicito formalmente a remoção com a força policial. O policial pegou os documentos e começou a lê-los atentamente, página por página. Durante vários minutos longos, a sala permaneceu em completo silêncio. Pude ver a cor sumindo rapidamente dos rostos de Lucy e Steve. De acordo com esta escritura, a única proprietária desta propriedade é Jenny Ford, disse o policial, levantando os olhos e lançando um olhar frio e penetrante para Lucy e Steve. Seus nomes não aparecem em lugar algum. Esta não é a sua casa. Isso não pode estar certo. Pegamos a chave da nossa mãe. Temos um motivo legítimo. Gritou Lucy, em desespero. A voz do policial caiu ainda mais firme e afiada do que antes. A posse de uma chave não estabelece propriedade. Uma vez que o proprietário legal manda você sair, permanecer na propriedade constitui invasão. Parem os carregadores imediatamente e devolvam todos os pertences ao caminhão. Se recusarem, serão presos na hora. Presos? Steve sussurrou, a voz tremendo. Naquele instante, seu orgulho de CEO despedaçou-se completamente contra a parede intransponível da lei. Observei o desespero deles com calma gelada. Coloquem os itens de volta no caminhão agora. Se não cumprirem, serão escoltados até a delegacia. As palavras cortaram o ar frio da sala com precisão cirúrgica. Os carregadores contratados, totalmente intimidados pela presença da polícia, não perderam tempo.
claramente ansiosos para evitar problemas, começaram imediatamente a recolher os móveis que haviam acabado de entrar de volta para o caminhão. Esperem, ainda não terminamos. Parem! Lucy gritou, quase histérica, tentando bloquear os trabalhadores. O policial posicionou-se entre ela e os carregadores. Senhora, afaste-se. Eles estão tomando a decisão correta. Você também deve recolher seus pertences pessoais e sair da propriedade imediatamente. Foi então que aconteceu. Na entrada da garagem, um carro freou bruscamente, e minha mãe saltou para fora, correndo em direção à casa com toda a velocidade que pôde. Jane, o que você pensa que está fazendo? Gritou ao irromper dentro da sala. Vim ver como estava a mudança e quase tive um ataque cardíaco quando vi as viaturas na frente. Chame-os agora mesmo. Não sente vergonha de arrastar um assunto de família para o público assim? Ela me lançou um olhar fulminante e tentou arrancar das minhas mãos as cópias da escritura, mas o policial a conteve. Mãe, a pessoa que está se comportando de forma vergonhosa aqui não sou eu. É você, disse, mantendo a voz calma. Esta é a minha casa, meu santuário, a casa que eu paguei. Você que entregou a chave sem permissão e permitiu que pessoas invadissem como ladrões, criando a necessidade de chamar a polícia ao ignorar meus avisos e tentar impor seu capricho. Ladrões? Como você ousa falar assim com sua própria mãe? Ela se virou para os policiais, colando no rosto aquele sorriso refinado que aperfeiçoou ao longo de décadas, tentando assumir o controle com o charme ensaiado. Oficiais, peço imensa desculpa. Minha filha está sob enorme pressão do trabalho e não pensa claramente. Esta casa foi planejada para o futuro da nossa família. Ela a comprou em nosso nome, mas, na realidade, pertence a todos nós. Eu sou quem possui a chave legitimamente, disse, tentando convencer com sua prática retórica. O policial sequer contraiu um músculo do rosto. Senhora, estes documentos listam apenas uma proprietária, Jane Ford, e a própria proprietária declarou explicitamente que não permite a entrada. Não importa para quem a chave foi dada ou por quê, isso não anula a propriedade legal. Todos os móveis dentro desta propriedade constituem prova de ocupação ilegal. Removam-nos imediatamente. Isso é impossível. Você está mentindo. Jane, chame seu pai. Ele não vai permitir isso. A voz da minha mãe estalou em um grito agudo, ecoando pelas janelas abertas e pelo silencioso bairro de luxo. Pude ver vizinhos espiando pelas cortinas, observando de suas casas impecáveis. Oficial, espere só um pouco mais. Tirar tudo assim é humilhante. Os vizinhos estão assistindo. Gritou Lucy, com o rosto ardendo de vergonha. O policial apontou calmamente para o relógio. Se estão preocupadas com o tempo, é melhor começarem a se ajudar. Se tudo não for retirado em 15 minutos, serão conduzidos por invasão de propriedade. Isto não é uma ameaça. Diante desse ultimato, Steve finalmente perdeu sua compostura. Com um resmungo, agarrou a cadeira chamativa e supervalorizada que havia forçado para dentro da casa e a carregou de volta para o caminhão como um homem tentando escapar. Era o colapso estrutural que eu havia planejado. Durante anos, naquele sistema fechado chamado família, eles me trataram como uma carteira conveniente, justificando seu egoísmo com a frase laços familiares. Agora, aquela dinâmica suja era exposta à luz do dia, sob a autoridade da polícia e os olhos frios e julgadores do bairro. Lucy percebeu as vizinhas observando pelas janelas próximas e apressadamente cobriu o rosto, enfiando os brinquedos espalhados dos filhos em sacos de lixo. O orgulho da mulher que, poucas horas antes, declarara que a casa pertencia à família desapareceu por completo. Jane, você é realmente assustadora. O que pensa que está fazendo, colocando sua própria família nessa situação? Disse minha mãe, e em seus olhos eu já não era mais a filha, apenas uma mulher cruel que dera as costas à família. Eu apenas me protegi, mãe. A partir de hoje, finalmente posso viver em paz. Não haverá mais convidados indesejados na minha vida, nem mais parasitas tentando roubar os frutos do meu trabalho. Parasitas. Eu te amei e te criei. Ela gritou, mas eu permaneci firme, sentindo a liberdade finalmente chegar. O amor de que vocês falam sempre teve um preço. Vocês canalizaram o dinheiro que eu ganhei para cobrir os fracassos do Steve.
Vocês roubaram meu tempo para criar os filhos da Lucy. Tentaram usar a minha casa para satisfazer a vaidade deles. Isso não é amor. Isso é exploração. E não haverá mais exploração sobre mim. Retirei outro documento da bolsa e o estendi diante dela. Este é um rascunho de ordem de restrição emitida pelo advogado Morgan, dirigido a todos vocês. Será formalmente entregue amanhã. Se algum de vocês colocar os pés na minha propriedade novamente, ou me assediar por telefone ou mensagem, sequer uma vez, tomarei medidas legais imediatas. Esta é a última advertência. Minha mãe encarou o papel, incrédula, enquanto sua força parecia se esvair, como se fosse desabar ali mesmo. A última caixa foi carregada para o caminhão, e a porta traseira bateu com um estrondo metálico seco. Steve e Lucy nem tiveram a dignidade de soltar um último insulto, subiram no carro e se foram. O verdadeiro silêncio finalmente tomou conta da casa. Então, meu telefone começou a vibrar violentamente na minha mão. A tela dizia: Pai, Jenny, você perdeu a cabeça? Chamar a polícia contra sua própria irmã e os filhos dela? Você é a pior de todas. A história de que você entregou sua família à polícia já se espalhou entre os parentes. Ligue para Lucy agora e peça desculpas. Era uma declaração de exílio e uma ameaça, empunhando a arma que ele acreditava que eu mais temia, a opinião pública. A antiga eu teria sido consumida pela culpa ardente. Mas, em vez disso, respirei fundo e comecei a mover meus dedos, bloqueando todos os contatos familiares. Alguns dias depois, as defesas físicas também estavam completas. Todas as chaves sobressalentes recuperadas foram destruídas. Na porta da frente, instalei um sistema de segurança biométrico de primeira linha, apenas minha digital e minha íris poderiam conceder acesso a este santuário. Por meio do advogado Morgan, servi formalmente a todos os membros da família uma ordem de restrição legalmente vinculante. Se algum deles colocasse os pés na minha propriedade novamente, seria preso na hora. Sem brechas, sem fugas. Meses se passaram. Pelos parentes, soube como as coisas se desenrolaram. Lucy e Steve, o casal que tentou invadir minha casa criando uma situação irreversível, acabaram em um apartamento barato e deteriorado nos arredores da cidade. O negócio Next Generation do Steve colapsou completamente após os investidores saberem que ele havia causado um incidente policial em um bairro de luxo. Meus pais também colheram o que plantaram. Depois de anos sacrificando uma filha pelo bem das outras, foram isolados na comunidade, sussurrados como os pais desonrados pela própria filha que exploraram. Quanto a mim, agora vivo em meu santuário milionário com meu amado cão, Max. A base da minha vida nunca mais será abalada. Não preciso mais arrancar pedaços de mim para atender às expectativas alheias. Não preciso mais sacrificar meus recursos para reparar uma família quebrada. Uma imensa parede de vidro se estende do chão ao teto. Cada centímetro dessa visão clara e aberta é a prova da liberdade que conquistei com minhas próprias mãos.